me chamo Nathalie, eu faço parte do programa de iniciação à docência, que seria o PIBID. Eu vou apresentar novamente esse vídeo com o Gustavo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre a plataforma PET. O que seria a plataforma PET? Ela é um programa de simulação gratuito disponível no Google, onde ela realiza, simulações de diversos temas, inclusive física. E o tema escolhido de hoje seria as leis de Hooke. Mas primeiro, o que seriam as leis de Hooke? A lei de Hooke ela estuda o comportamento dos corpos elásticos quando estes sofrem deformação, como as molas. A gente observa que quando uma mola sofre uma deformação, que seria quando a gente estica ou comprime ela é capaz de voltar ao seu estado original. Porém, quando a gente aplica uma força maior na hora de esticar ela, a gente percebe que consegue realizar uma deformação permanente, ou seja, ela não volta ao que era antes. A gente também pode ver que a força é proporcional à deformação. E o que seria a força responsável para que a mola volte ao estado original? Ela é chamada de força elástica, mas também é conhecida como força de restauração, seria a força das molas. E a gente observa ela atuando quando a gente comprime a mola ou quando a gente estica ela. E a lei de Hooke ela é representada pelo Fe igual ao K vezes o X. Seria a nossa fórmula representante, onde o Fe seria a força elástica, o K é a constante elástica, que é representada pelo Newton por metro, e o X é a deformação da mola, a deformação sofrida por essa mola, e é representada pelo metro. O que seria a constante elástica? A constante elástica, ela mede a elasticidade do corpo, e é representada pelo Newton por metro. Um exemplo de constante elástica seria, por exemplo, quando a gente tem uma mola de constante de 10 newtons por metro e a gente estica essa mola para que ela alcance, por exemplo, 1 metro, ela volta ao seu estado original. Porém, se a gente quisesse causar uma deformação nessa mola, a gente precisaria de uma força o dobro da anterior, que no caso seria 20 newtons, para a gente poder estar causando uma deformação permanente nela. O que seria a deformação dessa mola? A deformação é o nível, o limite que essa mola pode estar alcançando de extensão, o limite de extensão dela. A gente calcula essa diferença, de inicial e final pela fórmula representante, que é o X igual ao comprimento inicial ao comprimento final menos o comprimento inicial, ou então X igual ao comprimento final mais o comprimento inicial. Mas por que uma é negativa e a outra é positiva? Isso acontece porque quando o nosso X é negativo, significa que a nossa mola está sendo comprimida e a nossa força é positiva. Mas quando o X é positivo, a nossa mola está sendo estendida e a força é negativa. Um exemplo de constante elástica. Aqui. Quando esticamos uma mola de 15 cm para 25 cm, ela está exercendo uma força elástica. E essa força é de 50 newtons. Então, determine qual a sua constante elástica em newtons por metro. Vamos analisar aqui que a gente tem um comprimento inicial e um comprimento final. E a nossa força ela está positiva, ou seja, a gente vai estar utilizando a fórmula negativa da deformação. Ok. A questão pede em newtons por metro e aqui temos em centímetros. Então, a gente vai ter que transformar em centímetros, A fórmula que a gente vai utilizar para estar achando a nossa constante é a fórmula representante da lei de Hooke. Só que como a gente quer encontrar a constante, a gente vai isolar o K e igualar com o F sobre X. A gente já tem a nossa força, que é os 50, E a gente vai achar agora o nosso X. A gente tem dois comprimentos, o inicial e o final. E a gente vai estar subtraindo esses dois. E assim a gente vai encontrar o valor do nosso X, que vai ser 0,10 metros. Então a gente pode aplicar na fórmula, que seria K igual a 50, que é a nossa força, sobre 0,10, que é o X. E tudo isso é igual a 500 newtons por metro. Então
achou a nossa constante elástica. Um exemplo de aplicação no gráfico, né, para também achar a constante, seria esse. Tem uma força elástica e uma deformação. De acordo com que a deformação crescer, a nossa força elástica também vai crescer. E a gente vai estar utilizando a mesma fórmula anterior, né? Então agora a gente vai passar para o simulador. Bom pessoal, sejam bem-vindos novamente, né? Nathalie já me apresentou, eu sou o Gustavo. Nosso vídeo foi dividido em duas partes. Um resumo da Nathalie, que já foi apresentado por ela, correto? E a demonstração experimental através do simulador FET Colorado, que ficou por minha conta, certo? Então, sem mais delongas, bora ver aqui na tela. Aqui, através desse simulador, eu vou abordar a lei de Hooke, né? Claro, é o nosso tempo. Então a gente vai ter a relação entre a força elástica, a constante elástica da mola e a deformação da mola, correto? Então o que acontece? Aqui a gente pode demonstrar nossa força aplicada, certo? Nossa constante elástica e a deformação da mola. Para que esses valores apareçam aqui, a gente seleciona essas caixinhas, então eles vão aparecer pra gente aqui, certo? Então o que acontece? De início, preste atenção que a deformação da mola é zero. Por quê? Não tem nenhuma força aplicada, certo? Então a nossa constante elástica vai ser zero e a deformação da mola vai ser zero. Ou seja, é como se então a mola estivesse em estado de repouso, de equilíbrio. Estado normal dela, por assim dizer, né? Que a gente pode estar modificando, certo? A força aplicada e a constante elástica. Mas por enquanto bora deixar esse mesmo valor aqui na nossa constante elástica, certo? Que é 200 N por metro. E o que quer dizer os 200 N por metro, né? Significa dizer que para cada 200 N de força aplicada nessa mola, nós vamos ter uma deformação equivalente a 1 metro, certo? Então bora verificar isso aqui, né? A gente aplicando aqui a força de 100 newtons, a gente tem uma deformação de meio metro e a nossa força elástica aqui é de 100 newtons. O que acontece? Como a gente viu aqui, para 200 newtons a gente tem uma deformação de 1 metro. 100 newtons é a metade de 200, certo? Então, logicamente, a gente vai ter uma deformação de meio metro aqui da mola. E temos nossa força elástica de 100 newtons. O que é essa nossa força elástica? Como a Nathalie já explicou, né? Força elástica é como se fosse uma força que faz a mola voltar para o estado normal dela, o estado de repouso, como a gente chamou, né, de início. Beleza, e se a gente trocar, no caso, a mola, para como eu coloquei aqui, com uma constante elástica de 400 newtons por metro, certo? Então o que aconteceria? A gente precisaria de uma força equivalente a 400 newtons para a deformação de 1 metro da mola. E aí, para que ela deforme 1 metro, a gente teria que aplicar uma força equivalente a 400 newtons. E aí o que acontece? Lembre que na escala da força aplicada, né, como a gente pode ver aqui, a gente vai até só 100 newtons, certo? E aí o que acontece? 100 newtons é 1/4 de 400, certo? 400 newtons. Logo, uma força aplicada de 100 newtons, a gente vai ter o resultado equivalente a 1/4 de 1 metro também. Então a gente obtém aqui 0,250 metros, 1/4 de 1 metro, certo? Bom pessoal, agora a gente vai então para o nosso sistema de molas, certo? A gente vem aqui e aqui a gente vai estar marcando de novo a força aplicada, a força elástica, deformação, nossa posição de equilíbrio e os valores, certo? Quando eu tenho aqui duas molas, certo? Nosso sistema de molas. E aí para deixar até mais fácil de compreender o exemplo, eu vou deixar os mesmos valores das molas, certo? E aí o nosso sistema de molas, qual seria o significado? No caso anterior, para deformar uma mola, eu teria que aplicar uma certa força nessa mola para esticar ou comprimir. E aí no caso de um sistema, nesse caso tenho duas molas iguais, certo? Duas molas iguais. E aí o que acontece? O que eu devo fazer é somar esses 200 newtons por metro da primeira mola e os outros 200 newtons da segunda mola, que daria os 400 newtons por metro, a soma das duas. Logo, para deformar 1 metro,
desse sistema, que são as duas molas, eu precisaria de uma força aplicada de 400 newtons, certo? Bom, pessoal, lembrando aqui que a escala é de 100 newtons no máximo, né? Lembrei disso umas 300 vezes. Então, aplicando essa força aqui, a gente obtém uma deformação equivalente a 0,250 metros, certo? Que é 1/4 de 1 metro, tá bom? Então, o que acontece? Bom, eu precisaria de uma força equivalente a 400 newtons para deformar 1 metro. 100 newtons é 1/4 de 400 newtons, certo? Assim como 0,250 metros equivale a 1/4 de 1 metro. Então aqui a gente vê que está correto, certo? E aí você pode usar até mesmo as fórmulas que a Nathalie ensinou antes. E para não ficar tão longo o vídeo, bora pular não, né? Bora avançar para a última parte, que é a nossa potencial elástica. Para finalizar, a gente vai falar de energia potencial elástica. E bom, tem primeiro aqui a nossa constante elástica de 100 newtons por metro, deformação. A gente pode estar variando aqui, tanto para cá, comprimindo, puxando a mola, esticando ela, né? E aí, o que acontece, pessoal? Aplicando, como a gente pode ver, a nossa constante elástica é de 100 newtons por metro. Se a gente deformar 1 metro, logicamente vai ser aplicada uma força de 100 newtons, correto? Como a gente pode ver aqui. E como é que a gente chega nessa energia, certo? Para a gente chegar aqui nesse resultado, a gente vai usar a equação de energia elástica, que é nosso K vezes x ao quadrado sobre 2. Nosso K é nada mais que a nossa constante elástica, e nosso x é a deformação da mola, certo? Que é 1 metro. E aí o que a gente vai fazer? Temos 100 newtons, que vai multiplicar 1 metro, que é o da mola, né? 1 ao quadrado sobre 2. Então o que a gente vai obter? A gente vai obter nosso 1 dividido por 2 vai dar meio. Então 100 multiplicado para meio, a gente vai obter o nosso 50, certo? Metade. É dessa forma, galera. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu e a Nathalie tenhamos ajudado vocês quanto a esse assunto. E que seja proveitoso o próprio simulador, né? Como foi pra gente. E obrigado pela atenção no vídeo aí, por terem assistido até o final. E até a próxima.